A paz esteja com todos. Amém. 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 Quem está alegre? Amém. É bom estar na casa do Senhor. Amém. Estivemos uma semana e poucos dias ausentes por conta do nosso descanso, mas confesso que já estava com saudade de você. Eu dizia para o pessoal da escola de obreiros que eu já estava com saudade deles, assim como estou da igreja como um todo. Amém? Amém. O irmão que está do seu lado aí faz tempo que ele não vem também? Estava viajando, porque tem uns que estavam viajando, né? Tem uns que estavam passeando. Se faz tempo, dá um abraço nele aí. Fala, que bom que você retornou. Assim. A Karen estava no Paraná. Quem mais estava viajando? Deixa eu ver. A Bruninha estava, e a Lu estava no Rio. Voltou falando arrastado, de tão carioca. Quem mais estava viajando? A irmã Maria também estava passeando na praia. Que maravilha, né? E os demais foram no máximo até Carapicuíba, né? Mas é bom estarmos aqui de volta, amém? É bom estarmos juntos e queremos nesta noite compartilhar a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Eu preparava a mensagem hoje. Eu dizia para o Lucas Filho, tem um monte de folha aqui de mensagem. E aí eu venho, e aí vai demorando para me passar a palavra, eu vou ficando mais apavorado ainda. E como é que eu prego isso tudo? Em menos de uma hora. Mas Deus nos dará condições, amém? Diga para o seu irmão assim, não fique preocupado com o horário. Nossa, vocês falaram meio tímido, né? Mas não vamos demorar não, tá? Hoje eu quero estar dando a introdução à campanha de quinta-feira. Quinta-feira nós vamos iniciar a campanha Semeando para o Crescimento Sobrenatural. E nós queremos hoje estar dando introdução. E a nossa campanha será exatamente baseada nesse texto que nós vamos ler. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Amém. Amém? Vamos ver o que diz? A partir do versículo 4. Se você tem a Bíblia, se você não tem, procure alguém aí do lado para acompanhar, que nós vamos ler um pouquinho. Diz assim: Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Quanto que era o tributo de Moabe? 100.000. Quanto? 100.000. Não, 200.000. Era 100.000 de cordeiro e 100.000 de carneiro. Amém? 200.000 por ano que ele dava de cabeça de gado para Israel. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água.
Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém? Até aí, feche os olhos. Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença. Obrigado pelo privilégio que tivemos já de te louvar, de te adorar, por meio dos louvores, das canções, de te agradecer por meio do testemunho que aqui foi compartilhado. Agora te pedimos, fala conosco uma vez mais. Capacita a minha vida, usa-me como instrumento em tuas mãos para transmitir a tua mensagem, Pai. Que o teu Espírito Santo faça o teu querer, faça cumprir a tua vontade nas nossas vidas nesta noite. E cada um daqueles que aqui entraram possam ser alimentados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar? O tema da nossa mensagem nesta noite é atitudes diante dos contratempos da vida. Atitudes diante dos contratempos da vida. A vida do rei Jorão nos traz grandes ensinamentos para as nossas vidas nos dias de hoje. Quem foi Jorão? Jorão foi o 9º rei de Israel. Depois da divisão do reino entre Israel e Judá, vieram os reis para cada um dos reinos. E Jorão foi o 9º rei de Israel. Filho de Acabe, começou a reinar depois da morte do seu irmão Acasias, seu irmão mais velho. Que na verdade Acasias sucedeu a Acabe, mas Acasias veio a morrer e Jorão então assumiu o reino. No 18º ano do reinado de Josafá, que reinava em Judá. A Bíblia diz que Jorão não foi um bom rei. Ele fez também o que era mal aos olhos do Senhor. Não tanto quanto seu pai e a sua mãe, não tanto quanto o seu irmão Acasias, mas ele ainda não foi um bom rei. É
nação. Então Jorão tinha tudo a seu favor. Jorão tinha tudo para que o seu reinado desse certo. Jorão tinha tudo para não ter nenhuma instabilidade. Tinha tudo para que não houvesse nada que fosse contrário ao seu reinado, porque ele estava vivendo uma certa estabilidade. A economia de Israel estava sendo uma boa economia. Mas a Bíblia diz que, de repente, sem nenhum aviso prévio, Mesa, que era rei dos Moabitas, rei de Moabe, ele toma uma decisão. Na morte de Acabe, no início do reinado de Jorão, Mesa toma uma decisão: olha, vou romper com Israel, não vou mais pagar os tributos, não vou mais pagar o que eles cobram de nós. Era comum naquela época, quando uma nação conquistava outra nação, elas impunham para essa nação um certo valor de tributo. Eles tinham que pagar o tributo para aquela nação que o havia conquistado. E Israel havia conquistado Moabe. Israel tinha poder sobre os Moabitas, porque havia vencido a guerra contra os Moabitas. Mas agora, com a morte de Acabe, Mesa toma a decisão de não mais pagar tributos. Não vou mais pagar nada. Sem avisar nada, ele tomou essa decisão. E não era um tributo baixo. A Bíblia diz que Moabe pagava para Israel, por ano, 100.000 cabeças de cordeiro e 100.000 cabeças de carneiro com as suas anos. Você já parou para imaginar o que é isso? 100.000, que daria na verdade 200.000 animais, que todo ano Mesa, rei de Moabe, tinha que levar e entregar para Israel. Isso deu um desfalque enorme para a economia de Israel. E foi bem no início do reinado de Jorão. E aqui então, nesse início, quando Mesa toma essa decisão, Jorão começa a lidar agora com o primeiro contratempo do seu reinado. Quando tudo parecia estar bem, quando a economia parecia estar estabilizada, Moabe toma uma decisão: não vamos mais pagar tributos, não vamos mais entregar o que nós devemos para Israel. E aqui então surge para Jorão o seu primeiro contratempo. E aí surge o primeiro ensinamento para as nossas vidas. Independente de Israel ter a bênção de Deus, independente de Israel ser a nação escolhida pelo Senhor, por várias vezes, e nesta ocasião específica, Israel precisou enfrentar contratempos da vida. Qual é a primeira lição que Jorão nos dá? É que não depende, não é apenas a bênção do Senhor. Não se limita, a nossa vida não se limita apenas na bênção de Deus. Ela é importante, ela faz a diferença na nossa vida, com certeza faz. Mas não basta só ter a bênção de Deus. Haverá nas nossas vidas, em algum momento, contratempos que nós teremos que enfrentar. Israel era a nação escolhida. Israel parecia que tudo estava bem, mas precisou enfrentar contratempos. E o que é contratempo? Eu procurava no dicionário, e o dicionário diz assim, que contratempo é uma situação cuja ocorrência é inesperada. Contratempo é quando vem algo que nós não esperamos. Contratempo é quando nós temos que lidar com algo que nós não estávamos aguardando, como foi o caso de Jorão. O rei dos Moabitas não avisou: daqui a 2 anos eu vou parar de pagar tributo. Não, a Bíblia diz que ele parou, decidiu e parou. E Jorão tinha que aprender a lidar com este contratempo. Contratempo na vida do homem, ele é inevitável. Todos nós já enfrentamos e com certeza enfrentaremos ainda outros contratempos na vida. Situações que nós não esperávamos. Situações que nós não estávamos achando que
nós imaginaríamos que o Brasil iria enfrentar a crise que já começou em 2015. É um contratempo. Então, o contratempo, ele é inevitável nas nossas vidas. Todos nós enfrentaremos contratempo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, teremos situações que nós não esperávamos que acontecessem. E os contratempos, eles servem para nos fazer crescer. Os contratempos servem para nos tornar mais fortes. É muito comum nós sairmos e vencermos os contratempos. E ao final deles nós estarmos mais fortalecidos, nós estarmos mais sábios e nós estarmos mais maduros depois de cada luta, depois de cada contratempo. Agora, o que determina o nosso crescimento nesses contratempos são as nossas atitudes que temos durante eles. Que haverá contratempo? Haverá. É inevitável. Agora entenda, o contratempo ele vem para todo mundo. É filho de Deus ou não, é chamado ou não, é escolhido ou não, é da igreja ou é do mundo, para todo mundo tem contratempos na vida. Todos nós enfrentamos. Não é só o velho, não é só o novo, não é só o homem, não é só a mulher. Todo mundo enfrenta contratempos. Agora a diferença é quais são as nossas atitudes diante dos contratempos que nós nos deparamos. É isso que Jorão nos ensina. Se nós estudarmos, nós vamos fazer isso no decorrer da campanha. Nós vamos ver pelo menos de 8 a 12 lições. Nós não vamos ver tudo isso na campanha, porque nunca temos. Mas nós encontraremos pelo menos de 8 a 12 lições. Que Jorão, mesmo sendo um rei que não era bom, ele nos traz como ensinamento. Atitudes que Jorão teve, que servem para nós de ensinamento. Que atitudes que eu preciso ter diante do contratempo da vida? Que atitudes que eu preciso ter diante das situações adversas? Quando tudo parece que está bem, quando tudo parece que está estabilizado, de repente vem algo que nós não esperávamos. Quais são as atitudes que farão na minha vida a diferença, como fez na vida de Jorão? E para a introdução dessa campanha, eu quero falar da primeira atitude de Jorão. E é esta a mensagem de hoje. Qual foi a primeira atitude de Jorão que fez toda a diferença para que no decorrer dos contratempos ele pudesse crescer, ele pudesse sair melhor do que ele saiu? Primeira atitude: sensibilidade às perdas. Sensibilidade às perdas. Eis um grande problema nosso. O que é que fez a diferença em Jorão? Foi a inconformidade com a perda. De repente o rei Mesa decide: olha, não vou mais pagar tributo, não vou mais entregar 200.000 cabeças de animais para Israel. E isso iria fazer uma falta enorme para Jorão. E ele percebeu isso. Ele percebeu o quanto ele iria perder com essa situação que ele estava enfrentando. E isso deixou Jorão inconformado. Eis a grande diferença de Jorão para muitos de nós. Qual é, pastor? É que nós nos conformamos com as perdas. No decorrer da nossa vida, no decorrer dos contratempos que nós enfrentamos, nós sempre estamos perdendo algo. Só que nós não estamos nem ligando para aquilo que estamos perdendo. Não nos preocupamos, nos conformamos com aquilo que estamos perdendo. Nos contratempos da vida, o inimigo
como Jorão tinha, a mesma inconformidade com a perda. Pelo contrário, nos conformamos e achamos que é natural. O inimigo vai roubando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. E nós não ligamos. Para que nós possamos crescer no decorrer dos nossos contratempos. Para que nós possamos crescer como Jorão nos ensina a crescer. Precisamos aprender a vivermos inconformados com qualquer tipo de perda. O nosso problema é que nós estamos perdendo e nós não estamos vivendo. Estamos perdendo e estamos aceitando as perdas. O inimigo vai tirando coisas de nós e nós deixamos para lá. Não somos hoje nem perto daquilo que éramos outrora, mas achamos que está tudo normal. Achamos que tudo está bem. Quando é que eu vou começar a crescer? Qual é a minha atitude diante dos contratempos da vida? Primeira atitude, eu tenho que ter sensibilidade às perdas. Eu tenho que ficar inconformado por ter perdido. O inimigo tirou de mim e nós deixamos para lá, tudo bem. Não. Sabe qual é a diferença de Jorão para nós? Quando Jorão ficou sabendo, olha, a mesa vai parar de pagar tributo, você não vai ter mais, você vai perder. Nós vamos falar isso no decorrer da campanha. A Bíblia diz que Jorão planejou todo um projeto para ir lá e requerer aquilo que era dele. Por quê? Porque ele não se conformou com a perda. O problema é que nós estamos conformados com a perda. Há tempo, ou estamos vivendo tempo, que nós precisamos aprender com Jorão. E quem sabe, talvez, erguermos a voz como Jorão ergueu e dizer: diabo, chega de tirar da minha vida. É tempo de requerer aquilo que é meu. Nós estamos deixando de levar. Longe de nós está aquele hino que cantávamos: eu fui ao terreno do inimigo e peguei, é isso, e tomei de volta tudo que me roubou. Sabe o que é isso? É hino de inconformado. Não, ele tirou, então eu vou no terreno dele, eu pego de volta, porque é meu. Inconformidade com as perdas, mas o tempo vai passando e parece que nós vamos nos acostumando com as perdas. Nos acostumamos, não há problema nenhum. Olhamos para a nossa vida e quantas coisas nós perdemos e não estamos nem aí, nem ligamos para isso. Parece que não tem problema nenhum. Tudo continua normal. Jesus nos dá dois ensinamentos desse. Primeiro ensinamento, Lucas capítulo 15, não precisa ver. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus conta uma de suas parábolas. A parábola da ovelha perdida. De um homem que tinha 100 ovelhas. De repente, sem nenhum aviso, contratempo da vida, uma das suas ovelhas se perde. Quantas vezes nós ouvimos mensagens a respeito dessa ovelha que se perdeu? Quantas vezes nós ouvimos mensagens dizendo que a ovelha estava perdida? Porque se refere àqueles que se perderam, àqueles que se desviaram, àqueles que se distanciaram de Jesus. Mas nessa noite eu não quero falar da ovelha perdida. Nessa noite eu não quero falar da ovelha que foi embora e depois foi localizada. Essa noite eu quero falar da atitude deste homem que tinha 100 ovelhas. A Bíblia diz que ele possuía 100 ovelhas. Era tudo que aquele homem tinha. Ele não era, para a sua época, um homem muito rico. Não era um homem abastado, mas também não era um homem pobre. Ele tinha 100 ovelhas, 100 cabeças de ovelhas.
Diariamente aquele homem contava as suas ovelhas, uma a uma. E ele sabia que possuía 100 ovelhas. Era tudo o que ele tinha. Certo dia aquele homem vai contar as suas ovelhas. E ele começa do 1, 2, 3, 90, 97, 98, 99. E a centésima não passa. Não por causa daquele homem, não por culpa daquele homem, mas por contratempos da vida. A Bíblia diz que aquela ovelha se perdeu. E aquele homem sabia exatamente qual era a ovelha que havia perdido. Por quê? Porque ele conhecia cada uma das suas ovelhas. Ele valorizava cada uma das suas ovelhas. Porque a Bíblia diz que quando ele ficou sabendo disso, ele sai, deixa lá as 99 e vai atrás da que ele havia perdido. E ele a encontra, então ele sabia como ela era. Ele sabia qual era a sua ovelha que havia se perdido. E por ter perdido a sua ovelha, a Bíblia diz que ele foi atrás dela, deixou as 99. Diferente de muitos de nós, que talvez na ocasião ou na situação daquele homem, apenas ficaríamos tristes. Diríamos assim: puxa vida, perdi uma ovelha. Graças a Deus que eu ainda tenho 99. Graças a Deus que não foram todas. Graças a Deus, porque daqui a um tempo, quem sabe, eu consiga outra até melhor do que aquela. Quantos de nós teremos uma atitude assim? Por quê? Porque nos conformamos com as perdas. Ficamos tristes até, às vezes ficamos até chateados, mas nos conformamos. Todo mundo perde uma ovelha. Eu ainda tenho 99. Pior se tivesse perdido todas. Pior se todas tivessem ido embora. E aí deixamos. E quantos de nós vamos deixando? E o que era 100 virou 99, o que era 99 hoje é 70, e o que era 70, quem sabe hoje é apenas 30 ou um pouco menos. Por quê? Porque vamos perdendo no decorrer dos contratempos da vida, e nós não estamos nem um pouco preocupados. Nos conformamos com as perdas que vamos tendo. Aquele homem, a Bíblia diz que foi diferente. Aquele homem deixou as 99 no deserto, onde ele sabia que elas estavam guardadas, protegidas. E a Bíblia diz que ele foi atrás da única ovelha que se havia perdido. Por que isso, pastor? Porque ele não se conformava com as perdas. Sabe quando é que as coisas vão começar a mudar na sua vida? Sabe quando é que você vai começar a crescer diante dos contratempos da vida? É quando você aprender a não se conformar com aquilo que você está perdendo. Diante dos contratempos da vida, nós temos perdido muitas coisas e não estamos nos preocupando. Diante dos contratempos da vida, você tem perdido relacionamento. Quantos relacionamentos você tinha e hoje você não tem mais? Pastor fulano, eu até tinha um bom relacionamento. Mas aí houveram algumas coisas, umas brigas, isso e aquilo, e fofoca e não sei o quê. E aí nós rompemos. E hoje, não falo não, ela está no canto dela, eu estou no meu canto. Assim está bom, relacionamentos perdidos. E nós nos conformamos com isso. Relacionamentos perdidos dentro da sua casa. E você tem se conformado com isso. Seu rol de amigos já não tem mais os 100, agora só tem 99. E você tem pensado, não tem problema.
conformados com isso. Não tem problema nenhum. O nosso grande problema é que nós nos conformamos com as perdas que vamos tendo. Nos contratempos da vida, perdemos relacionamento. Nos contratempos da vida, nós perdemos sonhos, perdemos projetos. Quantos sonhos, quantos projetos, que por causa de situações da nossa vida, nós também perdemos. Quantos sonhos que ficaram perdidos no decorrer do caminho. Sabe qual é o nosso problema? Nós nos conformamos. Eu até tinha um sonho, até tinha um projeto, mas agora nem sei mais, nem lembro mais. Já foi, pastor, estou em outra, estou pensando em outra. Nos contratempos da vida nós perdemos sentimentos, alegrias, paz, que as situações vão tirando, vão roubando de nós, e nós não nos preocupamos. Nos contratempos da vida, nós perdemos relacionamento com Deus. Nossa vida espiritual não é hoje nem perto daquilo que era há tempos atrás. Por quê? Porque os contratempos da vida nos foram tirando relacionamento com Deus, nos foram tirando o fogo que estava aceso em nós espiritualmente. E nós fomos perdendo hoje, foi só uma coisinha que nós não ligamos. Hoje eu perdi aquela vontade de orar de manhã. Hoje eu perdi a vontade de ir para o monte. Hoje eu perdi a vontade de participar dos cultos da igreja. E vamos perdendo, perdendo e perdendo. E vamos nos conformando. A diferença nossa para este homem, a diferença nossa para Jorão, a diferença nossa para o pastor das 100 ovelhas, é que eles não se conformaram com as perdas. E nós, pelo contrário, temos perdido e não temos percebido. Temos perdido e estamos conformados. Não há problema nenhum. Não tem problema nenhum. A vida é assim mesmo. Foi contratempo da vida. Não sei quantas ovelhas você já perdeu. Não sei quantas ovelhas o inimigo já tirou de você. Mas o que eu sei é que nesta noite Deus quer que você comece a resgatar tudo aquilo que se perdeu. Agora isso só vai acontecer quando você deixar Deus trabalhar no seu interior e implantar em você uma inconformidade com as perdas. Eu não aceito mais perder. Comece a ir atrás. Pastor, de que maneira? Se foi relacionamento, a sua ovelha que se perdeu, quebre. Procure a pessoa. Procure a pessoa. Eu tenho perdido o relacionamento. Isso tem feito diferença na minha vida e eu estou deixando falar. Quantas pessoas que você nem fala mais. Se foi de sonhos, se foi de projetos, reacenda ele dentro de você. Se foi na sua vida espiritual, resgate ele de volta. Busque a Deus de forma que isso se reacenda de novo dentro do seu espírito. Precisamos aprender com Jorão. Precisamos aprender com o pastor das 100 ovelhas. Precisamos aprender com a mulher do mesmo capítulo 15 do livro de Lucas. Ainda na mesma ocasião, Jesus fala a respeito de uma mulher que tinha 10 dracmas. 10 moedas. No contratempo da vida, sem que ela esperasse, a Bíblia diz que uma das dracmas se perdeu. Aquela mulher tinha duas opções. Primeira opção, como muitos de nós temos, é dizer, é apenas mais uma moeda. Não é assim? Quantas vezes nós perdemos até a moeda e deixamos para lá? Eu estava preparando a mensagem hoje pensando nisso. Quantas vezes a moeda cai e fala, não, era só 50 centavos.
que é assim. Caiu 10 centavos, você está subindo no ônibus, cai 10 centavos na rua, você desce no ônibus para ir pegar? Se fosse 100 reais, aí desceria você e mais um monte, não é isso? Mas 10 centavos, por que não desce? Porque não tem valor para nós. Agora, se eu voltar alguns anos atrás, 10 centavos tinha valor. É que hoje em dia não tem mais. Está entendendo a mensagem? Há coisas na nossa vida que nós estamos perdendo e não estamos nem preocupados, porque há tempos atrás aquilo tinha valor para nós. Hoje em dia nós não damos mais valor nenhum. Aquilo que outrora nós dávamos valor, hoje em dia é qualquer coisa. Não há problema nenhum se eu perder. A Bíblia diz que aquela mulher tinha 10 dracmas. Uma só se perdeu. E o interessante é que se perdeu dentro da sua própria casa. Ela poderia ficar inconformada, ou conformada, dizer, perdi, está em qualquer lugar aí. Qualquer hora eu acho. Qualquer hora eu procuro. Mas a Bíblia diz que quando ela percebeu que havia perdido aquela 10ª dracma, a Bíblia diz que ela procurou. E Jesus ainda usa uma palavra dizendo diligentemente. Ou seja, ela procurou com vontade. Ela procurou de fato desejando achar. Porque para ela aquela dracma tinha valor. Ela tinha uma dezena de dracmas. Com a perda daquela dezena, ela agora só tinha 9. Ela não poderia dizer mais para ninguém que ela tinha uma dezena. Ela tinha que dizer, agora eu só tenho 9. Mas ela queria continuar dizendo, eu tenho uma dezena de dracmas. Não é mais uma que perdeu. Perdeu aquela que para mim era importante. E a Bíblia diz que ela foi e procurou diligentemente. Não se conformou com a perda daquela dracma. O que vai fazer a nossa diferença diante dos contratempos da vida é a inconformidade com a perda. A Bíblia diz que aquela mulher ficou tão inconformada que no mesmo instante ela tomou 3 atitudes que nos ensinam muito. Primeiro, a Bíblia diz que ela acendeu a candeia. Sabe o que é isso? Para enxergar o que se perdeu. Sabe qual é o nosso problema? É que a nossa candeia está apagada. Nós não temos enxergado aquilo que nós estamos perdendo e achamos que não tem problema nenhum. Temos perdido no nosso relacionamento com Deus e achamos que isso não tem problema nenhum. Perdemos o nosso tempo com Deus e achamos que não tem problema. Antigamente estar na igreja para nós era uma dracma valiosa. Hoje em dia não é mais. Pastor, é só mais um culto. Não, só faltei hoje. Já viu gente assim? Tem crente assim, né, missionário? Não, é só mais um culto, só faltei. Pastor, eu só não fui domingo. Não é? Pastor, eu só não fui nessa ceia. Gente, me deixa com os nervos à flor da pele. Quando o crente vem falar para mim, é só nessa ceia que eu não fui. Ceia, gente, você não pode faltar de jeito nenhum. Só se você estiver no hospital e aí alguém te leva a ceia ainda. Mas por que eu estou falando? Porque antigamente, para nós, essa dracma tinha valor. Eu me recordo quando eu era menor, quando eu era novinho, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu nunca fui de faltar em culto mesmo. Mas o culto da ceia podia estar chovendo canivete. Não, esse não posso faltar. É ceia, é ceia. Eu ensino, a gente ensina isso com os nossos filhos. Às vezes pede até para o pai, deixa eu ficar hoje. Mas se é culto de ceia, ele sabe disso. Fala, filho, hoje é ceia, você vai faltar na ceia. Aí às vezes a gente tem que se deparar com um cliente ainda que diz isso. É só um culto de ceia, pastor. É só uma dracma que você perdeu. Deixou de valorizar aquilo que você tanto valorizava.
insensibilidade. Tem perdido e não tem percebido. A diferença daquela mulher é que ela primeiro acendeu a candeia. Acender a candeia significa: eu vou clarear tudo, eu vou enxergar aquilo que eu perdi. Quantos de nós estamos com as nossas candeias apagadas? Quantos de nós perdemos e não temos enxergado aquilo que temos perdido? Por isso é que temos vivido um cristianismo fácil. Por isso é que temos vivido um cristianismo frio. E a tendência, infelizmente, dizem os especialistas em eclesiologia, estudo da igreja, dizem que a tendência é o Brasil enfrentar ainda um esfriamento muito maior, como outras nações têm enfrentado. Por que isso? Porque temos perdido e não temos ficado inconformados. Mas eu quero declarar que esta igreja vai ser uma igreja diferente. Nós vamos ficar inconformados com qualquer tipo de perda. Eu não posso aceitar o inimigo levar aquilo que é meu e deixar isso para. Primeira coisa que a mulher fez foi acender a candeia. Segunda coisa, a Bíblia diz que ela varreu a sua casa. Sabe o que é isso? Ela tirou tudo aquilo que poderia impedi-la de achar o que ela perdeu. Às vezes nós até sabemos o que nós perdemos. Às vezes estamos até inconformados. Mas nós não varremos a casa. Não tiramos aquilo que para nós é um empecilho. Naquela época o chão não era assim, o chão era de terra. Então estava cheio de poeira. E para encontrar a dracma, ela tinha que varrer, tinha que tirar, porque aquela poeira a impedia de encontrar o que ela havia perdido. Quantas coisas nos impedem de encontrarmos o que nós perdemos? Coisas que são sujeitas, sentimentos dentro de nós. Quero um exemplo? Orgulho nos impede. Quantos relacionamentos quebrados? E aí você diz: ah não, pastor, não vou falar com ela, porque foi ela que fez. A culpa é dela, é ela que vem atrás de mim. Ah, ela fica no canto dela, eu fico no meu. Não estou nem aí, sabe o que é isso? Orgulho. Querem colocar a dracma, varra hoje. Tire toda a sujeira. Deixe o caminho ficar limpo. A Bíblia diz que ela acendeu, varreu e buscou diligentemente, com toda a vontade, até que ela encontrou, até que ela achou. E a Bíblia diz que tanto da ovelha quanto da dracma, quando encontraram, a Bíblia diz que eles chamaram o vizinho, chamou todo mundo, deu uma grande festa, dizendo: olha, encontrei o que eu tinha perdido. Meu Deus, nós estamos longe disso. Nós estamos muito longe disso. Pelo contrário, estamos perdendo. E às vezes perdemos e ainda compartilhamos com os outros que nós perdemos. Isso não nos incomoda mais. Temos perdido no relacionamento, temos perdido na vida com Deus, temos perdido nos sonhos, temos perdido nos sentimentos, e isso não tem nos incomodado mais. Não temos mais ficado conformados, como era o caso dessa mulher, como era o caso do pastor das 100 ovelhas. Como era o caso de Jorão. Vamos ver a lição de Jorão. Qual foi a atitude de Jorão? A Bíblia diz que Jorão, no capítulo que nós lemos, capítulo 3, eu leio, você pode ficar com o jeito que está. Capítulo 3, versículo 6 diz assim: ó, por isso, logo depois que o rei Mesa decidiu não pagar tributo. Aí, versículo 6 diz assim: ó, por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu em Samaria. Quando é que Jorão saiu? Quando? Não ouvi. Fala para o seu irmão. Fala, senhor. Jorão saiu no mesmo tempo. Sabe o que é isso? Assim que ele percebeu a perda, ele já tomou uma atitude. No
mesmo tempo. Jorão não demorou. Jorão não esperou. Eu vou ver o que vai dar. No mesmo tempo, Jorão percebeu a perda. No mesmo tempo, Jorão tomou uma atitude. No mesmo tempo, Jorão fez alguma coisa para reverter a situação que ele estava vivendo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós temos perdido. E às vezes até percebemos a perda no mesmo tempo, mas não tomamos atitudes no mesmo tempo. Demoramos para fazer algo. E aí quando você demora, você cai no conformismo. Quando eu demoro para fazer algo, eu caio no conformismo. Já viu aquela menina que disse para o namorado assim, vamos dar um tempo. Não é assim? Vamos dar um tempo. Uma semana. Né? Aí passa uma semana, ela está de boa. Aí ela nem vai atrás dele, nem ele atrás dela. Perdeu, mas está dando tempo. Passa 2, 3 semanas, aí você vai falar com ela. O que ela diz? Pastor, nem sei se eu quero mais. Eu já falei com gente assim. Eu estou tão bem assim, pastor. Perdeu e se conformou. E o namorado do mesmo jeito. Né? Pastor, ela pediu para dar um tempo, eu estou deixando. Não é? Marido, mulher. E vai se perdendo. A Bíblia diz que Jorão, no mesmo tempo, tomou uma atitude. Todas as vezes que o inimigo roubar algo de você, todas as vezes que por causa dos contratempos da vida, você perder algo, a Bíblia nos ensina pela vida de Jorão, que nós temos que ter uma atitude no mesmo instante. É hoje, é agora. Por quê? Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode não dar mais tempo. Amanhã você pode ir atrás dele e ele já arrumou outro. Não é? Pedi um tempo, eu pedi um tempo, nesse tempo eu já. Aí veio outro, piscou para mim, eu falei, já era. Não é? Aí a menina vai fazer o quê? Eu já vi casos assim. Aí ela chora, pastor, não sei por que eu fiz isso. Babaca, ela não aguenta. Não é? O namorado pediu um tempo, então vai atrás, filho. Não aceita a perda. A não ser que ele não valha nada. Se ele não valer nada, então a gente deixa ele se perder. Mas se for uma dracma, não aceite. O nosso problema é que nós temos deixado o tempo passar. E amanhã pode ser tarde demais. Eu falei sobre namorado, mas serve em qualquer área. Perdemos em tudo. E vamos deixando o tempo passar. A Bíblia diz que Jorão tomou uma atitude no mesmo momento, no mesmo tempo. O tempo de correr atrás do que você perdeu não é amanhã. O tempo de correr atrás daquilo que o inimigo tirou de você não é depois de amanhã. O tempo de você ir atrás daquilo que você perdeu chama-se hoje, agora. Eu preciso resgatar aquilo que eu perdi. Primeira atitude que vai me fazer crescer diante dos contratempos da vida é eu ter sensibilidade para perceber aquilo que eu perdi. No decorrer da sua caminhada e nos contratempos que você tem enfrentado até aqui, quantas coisas você já perdeu? Quantas coisas você tinha e não tem mais? Quantos relacionamentos perdidos? Quantos sonhos, quantos projetos que você deixou de perder no decorrer? Quantos sonhos ministeriais? Quanto da vida com Deus você deixou se perder no decorrer da sua caminhada?
por causa dos contratempos, como foi na vida de Jorão. Agora, o que determina o meu crescimento é a sensibilidade minha a esse tipo de coisa. E eu quero dizer aqui não a respeito apenas daquilo que você perdeu. Eu quero dizer a respeito daquilo que você ainda vai perder. No decorrer da sua caminhada, você ainda vai perder muitas coisas. No decorrer da sua caminhada, o inimigo ainda vai tirar de você muitas coisas, como ele fez até aqui. Mas o desejo do Senhor é que a partir de hoje, você determine que você vai recuperar tudo aquilo que você perdeu. Amém? Você entendeu? Faça um balanço na sua vida. O que é que você perdeu? Quais foram as coisas que o inimigo tirou de você? O que é que o inimigo roubou de você? Sabe quando é que nós vamos começar a crescer? É quando nós determinarmos: eu não quero mais perder. Eu não aceito mais perder. Eu quero começar a ser como Jorão. A notícia chegou que eu vou perder, eu já vou tomar uma atitude no mesmo instante, no mesmo momento. Na mesma hora que a notícia chegou até mim. Quantos querem fazer isso? Quantos querem fazer isso? Então levante suas mãos. Levante sua mão. Fique com a mão a se levantar. Diga assim comigo: diabo. Não, diga mais forte. Esse diabo que você está falando está tão tímido que ele quase disse assim: oi. Não, diga para assustar o diabo. Amém? Vamos lá? Não, gente. Aí você está chamando. Está dizendo: Tiago. Não está parado. Vai ficar chamando Tiago. Não. Diga assim: diabo! Diabo! Isso. Aí, mais uma vez. Diabo! Pode ir se preparando. Diga isso. Pode ir se preparando. Quem mandou abaixar a mão? Bendita de Deus. Se põe de pé. Levanta a mão. Diga assim: diabo, pode ir se preparando. Porque eu vou atrás daquilo que eu perdi. Amém? Você está determinado a ir atrás. Então feche os seus olhos um instante. Feche os seus olhos. Eu quero que você reflita um pouco. Quais devem ser nossas atitudes diante dos contratempos da vida? A primeira atitude que a vida de Jorão nos ensina é sensibilidade às perdas. Antes de ir atrás, você precisa fazer uma retrospectiva e analisar tudo aquilo que você perdeu. Faça isso agora. Como é que você vai atrás se você não sabe o que perdeu? Faça uma retrospectiva dos sonhos, dos projetos que se perderam, daquilo que outrora você projetava para a sua vida e hoje você não projeta mais, dos sonhos que te faziam ter mais ânimo, ter vontade de lutar e hoje esses sonhos se perderam. Uma retrospectiva do relacionamento com Deus. O quanto da sua vida espiritual você perdeu. Uma retrospectiva dos seus relacionamentos pessoais. Meu irmão, Deus me incomodava muito quando eu preparava essa mensagem a esse respeito. Porque na quinta-feira nós vamos falar da segunda atitude. E a segunda atitude diz algo relacionado a isso. De nos unirmos. E Deus me incomodava
Hoje, enquanto eu preparava a mensagem a este respeito, quantos de nós perdemos relacionamentos pessoais e nós não estamos preocupados, nós não estamos ligando? Dracmas que se perderam, relacionamentos que outrora para nós tinham valor e hoje parece que não tem mais. Temos aprendido a conviver, e isso é sério, continue com seus olhos fechados. Isso muito me preocupa. A igreja tem aprendido a conviver com a quebra de relacionamento e achamos que isso é normal, quando na verdade Deus nos chama para relacionamento. A igreja tem aprendido a conviver com a frieza espiritual, e isso tem sido normal. O diabo tem roubado, tem levado. Nós temos perdido tanto no decorrer da caminhada. Parece que a cada passo que nós damos é algo que nós vamos perdendo. E pior, nós não temos percebido que temos perdido. Estamos nos conformando com as perdas. E não temos parado para fazer essa retrospectiva. E eu quero que você faça isso hoje. Quantas coisas você perdeu que outrora para você tinham valor? Quantas coisas você perdeu? Quantos sonhos, quantos projetos, quantos sentimentos? Há pessoas que perderam a alegria e ela aprendeu a conviver sem a alegria. Você não vê mais nenhum prazer no rosto dela. E ela acha que isso é normal. Deixa eu dizer uma coisa, não é normal. Você não foi chamado para viver desta forma. Quem colocou alegria no seu coração foi aquele que te criou, o próprio Deus. E você não pode se conformar em perder esta alegria. Tem pessoas que perderam a paz. Vivem dia após dia uma angústia, um desespero, um medo. E acham que isso é natural, é conformidade com a perda. E o que vai mudar a nossa vida é termos a atitude de Jorão, é ficarmos inconformados. Olha a mesa, você diz que não vai mais pagar tributo. Eu não aceito, eu vou atrás de você e vou requerer aquilo que é meu. Precisamos ter essa atitude com o nosso adversário. Eu não sei o que o diabo roubou de você no decorrer dos contratempos da sua vida. É natural que hajam os contratempos, é natural que hajam situações adversas, é natural que venham situações que você não esperava, mas não é natural você se conformar com as perdas. É até natural que você perca algo, mas a diferença está em não se conformar. A diferença está em ter atitudes como a de Jorão. E a Bíblia diz que foi no mesmo momento, quando a notícia chegou para ele, olha, perdeu. No mesmo momento, Jorão se pôs de pé e disse, olha, não, eu não aceito. Eu vou tomar uma atitude. Meu irmão, está precisando isso nas nossas vidas. Precisando de homens e mulheres que ergam a voz e digam, diabo, chega. Diabo, você não vai mais levar nada. Diabo, vai se preparando, porque se faz tempo que eu não vou no terreno do inimigo. A partir de hoje começa a minha escalada. Eu vou atrás daquilo que é meu. Eu vou buscar aquilo que eu perdi. Meu irmão, e quando você toma esta atitude, não há demônio que possa resistir. A Bíblia nos garante isto. Ele tem que devolver
quinta-feira nós vamos iniciar a campanha aqui. E nesta campanha nós vamos resgatar, vamos semear para o nosso crescimento, vamos aprender a lidar com as adversidades, vamos aprender a lidar com os contratempos da vida, baseados na vida de Jorão. Mas antes de começar a campanha, eu quero que você neste momento comece a determinar o que é que você não aceita mais perder.